Pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta tinete, ne aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na boikoitire, aboma prasanta tinete, boku more. Esse nosso ato, o objetivo dele é de solidarizar com a luta indígena, porque nós da ABRAP e entidades que apoiam a luta no campo, entendemos que a luta pela terra, particularmente a luta indígena, é um direito e uma garantia constitucional que deve ser respeitada, e nós devemos travar uma luta, né? Que ela seja de fato efetivada, e também denunciar as ações dos pistoleiros, latifundiários, que tem de forma sistemática buscando impedir, atrasar e, de certa maneira, incomodar mesmo e atrasar a luta do povo indígena. Mas aí então tem o companheiro Gilmar e o companheiro Alberto, eles são professores, né? São terenos, e é isso. Então a nossa vinda para cá é justamente para a gente dar visibilidade, né, da atual situação que nós estamos vivendo no Mato Grosso do Sul. Né? O massacre que ocorreu no dia 14, né, onde teve 3 mortes, né, e vários feridos. Esses feridos se encontram ainda internados. Eu acabei de receber uma informação que eles estão correndo risco de vida, né? Mesmo internados estão correndo risco de vida porque pegaram infecção. Nós temos, né, várias organizações em outros estados. A mesma luta deles é a nossa, né? O mesmo preconceito, o mesmo desafio que eles têm é a nossa, né? Então, né, quando a gente vai para o lado do governo reivindicar o direito nosso, né, dá a impressão que está vindo ali um traficante ou alguma coisa nesse sentido, porque já esperam nós, né, com arma, né? Então, quando a gente entra para reivindicar o nosso direito, quem está sendo bandido ali é os indígenas. Então, aquilo que houve dentro de Mato Grosso do Sul, o que a imprensa chamou de conflito, na verdade foi um massacre, né, do nosso povo Guarani Kaiowá, onde que havia uma reunião dentro da aldeia, ali juntamente com os professores e agente de saúde, pessoal da saúde. Aí eles foram chamados para uma conversa onde havia uma retomada. E quando eles foram, né, ali estavam no meio já, né, ali da retomada, onde que veio mais ou menos 170 caminhonetes, à frente um reto-escavadeira, e o pessoal que vinha de caminhonete atrás já vieram atirando para cima do pessoal. Onde que houve essas mortes, né, de 3 mortes, duas mortes no local, e depois veio a falecer esse menino de 12 anos, e os demais estão hoje hospitalizados, né? Então não houve, né? Quando há conflito, há perda de 2 lados, e ali houve um massacre do nosso povo. Que tentam passar para a sociedade, né, para a cidade vizinha, né, é de que o indígena, né, ele é culpado, ele que é culpado daquilo tudo. E começa assim, né, de que não, os indígenas, daqui a pouco eles vão invadir a cidade, né? Eles estão vindo aí para saquear a cidade. E começa a fazer aquela pressão toda em cima da comunidade urbana para vir contra as comunidades indígenas da localidade. E até mesmo os comerciantes fechando as portas. Isso está acontecendo em Carapó, aconteceu em outras regiões nossas, deles fazerem de uma forma de que a sociedade,
urbano fique contra as comunidades indígenas. Em 2014, 2015, criaram no Mato Grosso do Sul, chamado Leilão da Resistência. Leilão da Resistência. Os fazendeiros se organizaram, junto com os políticos, né? E cada um doou. Teve um cavalo que custa R$25 mil, cada um doou, para dar para o Leilão da Resistência. Conseguiu juntar mais de 1 milhão. Mas graças a uma organização nossa, do Conselho do Povo Terena, conseguiu bloquear esse valor. Está bloqueado hoje em juízo. Para que é esse recurso? É para comprar armas, para armar contra os povos indígenas. Essas lavouras, elas têm sido irrigadas com sangue indígena, porque tem sido ali acontecido morte, né? Antes desse dia 14, houve uma investida da mesma forma também, onde que foi assassinado um indígena, um Guarani, onde que eles tentaram falar que aquele corpo já estava ali há dias, mas que na verdade foi morto naquela investida daquele dia, e nós tentamos ir para cima, denunciando e tudo mais, mas ficou no anonimato. E várias outras mortes têm acontecido desta forma, né? E acho que a presença da mulher dentro da luta indígena, ela tem que ser vista de outra forma, porque os parentes sabem que a gente vai para a luta, mete os peitos, vai para o campo de batalha. Não se omite não, não se esconde não. Não é lugar da mulher ficar simplesmente escondida dentro de casa. Não, a gente vai e enfrenta tropa de choque, enfrenta a polícia. Aqui a gente em situação urbana, enfrenta a guarda municipal, enfrenta prefeito, prefeitura e seus lacaios. A gente está na aldeia, não pode ficar na aldeia, os fazendeiros querem nossa terra, mata todo mundo, manda embora. Quando vem para a cidade, vem no artesanato, não pode ficar na cidade, porque vai expulso. E guarda municipal cospe na nossa cara, explora, humilha e rouba, leva o artesanato todo embora. Então onde nós vamos ficar? Vagando no espaço? Onde é o nosso lugar então? É não existir? Esse é o lugar que eles querem que o índio esteja? Não existência. Eles querem apagar a nossa existência, só que nós não vamos deixar de existir, não. Eles podem desistir de tentar nos apagar, porque nós somos um povo forte e guerreiro. Nós é semente, enterra nós e nós brota de novo. Eu queria dizer para vocês aqui, o povo indígena de Mato Grosso do Sul já está no desespero, de não saber mais aonde buscar um sinal de ajuda, de algo que venha a dizer, não, nós vamos agora resolver essa situação. Sentamos junto com o governo, não virou em nada, não virou em nada. Só a gente percebe que estão aí querendo ganhar tempo. Então por isso que a gente está aqui, buscando aí junto a academia, junto à representação da sociedade civil organizada, para que nós possamos ter este apoio. Nós temos que ampliar esse comitê de defesa da luta pela terra. Nós temos que garantir, através do relacionamento fraterno entre toda a população pobre desse país, que os companheiros indígenas, eles tenham aquilo que é natural, que é o direito à terra, que são o povo brasileiro por excelência, né? Nós não podemos aceitar de jeito nenhum a imposição que vem travestida de PEC 215, onde o agronegócio quer tomar conta através dos seus agentes, que são os deputados federais que estão lá no Legislativo. Então nós temos que levantar uma forte luta no nosso país, fortalecer a aliança operário, camponês, indígena e quilombola, unir os pobres do campo e da cidade. É muito importante essa reunião, a constituição desse comitê, um comitê de luta pela terra, aos povos indígenas, aos quilombolas, aos camponeses. Está aqui, ó, aqui é a pequena amostra do sangue derramado no nosso país, do massacre continuado de camponeses, de indígenas, de quilombolas. Nas favelas, todo dia estão aí matando pobre. Os
os índios, foi falado aqui como são humilhados na cidade, como são humilhados no seu território. Essa terra é deles. Eles que estavam aqui há 516 anos atrás, não tinha nenhum branco aqui, não tinha nenhum português. Eles são os donos da terra. Nós temos uma dívida com os povos indígenas. Nós temos uma dívida com os nossos irmãos negros que vieram para cá trazidos como escravo. Nós temos uma dívida com os trabalhadores, com os operários, com os camponeses, com esses que sofrem no nosso país. Nós vimos aí, foi dizer 13 anos de um governo dito popular, de um governo dito dos trabalhadores. E que demarcação de terra indígena que fizeram? Que melhoria real para os operários, para os camponeses que eles fizeram? Não fizeram absolutamente nada. Então nós da Liga Operária defendemos que não temos que votar, não temos que acreditar em eleição, não temos que acreditar em farsa eleitoral. Nós temos que unir o povo, com a força da luta, da mobilização, da decisão de derramar sangue se for necessário, mas ocupar a terra, destruir o latifúndio, conquistar os nossos direitos. E por isso que nós saudamos aqui essa reunião e a organização do Comitê de Defesa da Luta pela Terra. Com os cavalos, por exemplo, tem uma série de fazendeiros e comerciantes lá na região que soltam também cartazes contra, falando mal dos índios, espalhando coisas para a comunidade ficar contra os índios. E lá é comum você escutar pessoas na rua falando mal dos guaranis, dizendo que eles não têm direito àquela terra, que estão lá ocupando porque querem terra valorizada, perto de balneários chiques. Então é um absurdo assim, que fazem com os índios de lá também. É uma situação muito parecida também, a população. Transformar a população, a comunidade contra, né, os índios. Classes como a do agronegócio, a dos fazendeiros latifundiários do Mato Grosso do Sul, que, acobertados e incentivados por autoridades, entre aspas, brasileiras, vem praticando um autêntico genocídio contra diversos grupos indígenas daquele estado. Mas os guaranis, os índios, não são fraquinhos, como quer fazer transparecer a imprensa burguesa. Claro que há sofrimento, claro que são vítimas, mas não são fraquinhos, como quer fazer transparecer a imprensa burguesa, principalmente a Band e a Rede Globo. Nossos irmãos nativos, os verdadeiros donos daquele território, lutam com valentia, resistem, enfrentam os inimigos de cabeça erguida. Não são coitadinhos, são guerreiros, dignos guerreiros que enobrecem e orgulham todo o povo pobre do Brasil, que sofre os mesmos tipos de violência e exploração. Não são coitadinhos, embora sejam vítimas, sim, e precisem de ajuda e apoio. O que desejam de nós não é pena, e sim que encaremos as batalhas junto com eles, lado a lado, ombro a ombro. Contem comigo sempre até o resto dos meus dias. Que verá Tupã, o luminoso Tupã, dê sabedoria e coragem a todos os espoliados do Brasil e do mundo, como os haitianos, os sírios, os africanos, os curdos, os palestinos. Que Nhanderu, nosso Pai, nos proteja, oriente e fortaleça na resistência, no calor dos combates e na conquista dos nossos direitos. Muito obrigada por ouvir as minhas palavras. Boa noite a todos. Eu queria só deixar a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais com as portas abertas para os movimentos sociais, né? Acho que, inclusive, já mandei um e-mail para todos os meus colegas, né? Fui chamado, puxaram a minha orelha, porque eu não podia falar em nome da PUC. Aí me mandaram corrigir, eu falo em nome dos professores, então, né? Eu acho que o nosso momento histórico é um momento de conflito, né, para o controle de territórios, de terras, né? Isso fica muito claramente evidenciado no que hoje foi dito aqui, né? A PUC, neste projeto de extensão, vem prestando assistência jurídica às comunidades quilombolas. E lá, utilizando a Convenção 69 da OIT,
que é subutilizada, porque a universidade não tem interesse em fazer pesquisa e produzir conhecimento da normatividade que protege os povos e comunidades tradicionais. No curso da PUC, por exemplo, somente os alunos que participam dos projetos de extensão estudam e têm conhecimento desse tipo de normatividade que existe no direito brasileiro. E com base nele, o CODEMA do Cerro, que é o Conselho de Meio Ambiente, negou a autorização para o empreendimento minerário sob a justificativa de que a Convenção 69, que se aplica tanto a indígenas quanto a quilombolas, empreendimentos econômicos somente podem ser implantados em territórios indígenas e quilombolas e dos demais povos tradicionais com a consulta prévia e o consentimento destes povos. E por isso foi negado. Isso foi no dia 24 de outubro de 2015. Mas a Anglo não quer respeitar a decisão. E aí veja, no CODEMA tinha um representante dos mais diferentes segmentos, tinha lá representante comerciante, de todos os segmentos sociais, e a votação foi um sonoro 7-0. E a Anglo não quer respeitar e propôs uma ação judicial para anular a decisão do CODEMA e obrigar o município do Cerro a dar essa declaração de conformidade, essa autorização para a instalação do empreendimento minerário. Pediu inclusive uma liminar lá para o juiz do Cerro para que o município fosse obrigado em 30 dias a autorizar. O juiz do Cerro negou a liminar. E aí agora eles recorreram. 516 anos de história no Brasil. Tivemos avanços, tivemos conquistas, mas é forçoso e duro reconhecer: as lutas populares no Brasil não foram vitoriosas. Por mais generosas que tenham sido, eu vim aqui hoje com um desejo: eu não quero perder de novo para o capitalismo. Quero estar junto nas lutas libertárias do povo brasileiro. E eu estou convencido que revolução se faz com sonhos, com desejos, mas também com força e com estratégia. Professora, jornalista Rosana Bonte, eu sinceramente me pauto pelo que a senhora colocou para nós com muita clareza. Denunciar o genocídio, sim. Denunciar o massacre, sim. Mas principalmente exaltar a luta dos povos. Exaltar a luta de resistência dos povos do Brasil, que na nossa compreensão não tem outro caminho que não seja avançar hoje para uma revolução. E o companheiro que me antecedeu falou que tem estratégia e mais alguns elementos. O professor Ariovaldo Umbelino denunciou num artigo que saiu na CPT e também no Nova Democracia: camponeses, indígenas e quilombolas. A barbárie continua, a barbárie aumenta. O Patrúcio é ministro. Quantos assentamentos ele conseguiu fazer no ano que passou? E depois, no apagar das luzes do governo, o que acontece? Quando tem um decreto de assentamentos, vai ao Tribunal de Contas da União e cancela. A bancada ruralista, que é a organização do latifúndio de classe nesse país mais organizada, um verdadeiro comitê central do latifúndio, mais organizada até do que a burguesia que se degladia nas suas frações dentro do parlamento, nessa negociata que enoja todo o povo, briga por setores, mas o latifúndio está ali, porque é a instituição mais antiga, mais podre, e que ficou demonstrado em todas as últimas gerências do Estado, que não vai sair do controle do poder de Estado se não for derrubado por uma revolução. A bandeira da reforma agrária era uma bandeira que unificava a todos quando se debatia para acabar com o regime militar. E hoje quem defende a reforma agrária, porque essa campanha que fizeram com os companheiros, fazem também com os camponeses. É bandido, ladrão de terra, oportunista, safado, fica no barraco de lona para poder ganhar um pedacinho e depois vender. É como fazem com os quilombolas também, para desqualificar, desmoralizar e tentar separar esse povo das lutas. Agora vejamos, companheiros, com todas as ameaças aos trabalhadores, o primeiro massacre da gerência Temer foi contra os indígenas, justamente em cima, na questão da terra,
na defesa da luta pela terra, por fazer o corte popular, foi assassinado o coordenador da Liga de Rondônia, o coordenador político da Liga do Norte de Minas, companheiro Cleomar Rodrigues, e o nosso companheiro coordenador da Liga dos Camponeses Pobres do Pará, companheiro Luiz Lopes. Então nós saudamos aqui a luta, saudamos a resistência, saudamos a honra de segurar essa bandeira durante tanto tempo sozinho dos nossos povos do campo, segurando a bandeira da transformação, uma bandeira que se demonstrou que esses caminhos todos que tentaram, e talvez o mais nefasto seja porque ganhou nesse país uma posição que as transformações aqui poderiam ser feitas através da eleição, através de uma eleição deste ou daquele. Está comprovado. Passados tantos anos do fim do regime militar, que temos. Mas o sangue desses companheiros que jorrou vai ser a semente que a Avelino falou aqui, que está sendo jorrado, que continua sendo jorrado. Certamente nós vamos honrar esse sangue. Certamente vamos encontrar o caminho. Certamente vamos organizar em todas as cidades, né, e que saibamos nos unir para isso, superar divergências, superar às vezes opiniões, para poder alcançar um verdadeiro movimento na cidade, que se levante, que se junte aos povos que lutam pela terra, para encontrar esse caminho tão procurado para os povos, não só do Brasil, mas de todo mundo, e certamente, rapidinho, levem para o Mato Grosso. Vocês levantaram aqui uma unidade poderosa, forças que se juntaram para que os camponeses, indígenas e quilombolas, na luta pela sua terra e pelo seu território, de uma vez por todas, destruam e acabem com o latifúndio. Porque o latifúndio não é aquilo que tem de melhor para o país, não. O agronegócio não é o Brasil que deu certo. O agronegócio é a essência de um Brasil colônia que exporta minério, soja, petróleo e milho. E para isso nós somos inimigos mortais desse Estado que está aí. Certamente vamos ser mortais para ele mesmo, se acharmos o nosso caminho nas lutas, nas ruas e cada vez mais, né, unificando todos aqueles que querem lutar pela terra, por democracia e por uma verdadeira transformação no nosso país. Viva a Aliança Operária Camponesa Indígena e Quilombola! Essa operação agora chegou ao nível de extremos, né, um nível de barbárie. O Brasil ainda tem no prontuário mais de 350 anos de escravidão. Foi o último país que fez alguns chamam de abolição com antecedência. Nós sabemos que essa escravidão não está abolida até hoje. Nós sabemos também que são os povos indígenas e o povo negro que aqueles que foram as principais vítimas de toda essa opressão que está aí. Existe uma cultura do extermínio. E essa cultura do extermínio, ela começou em 1500 e só tem se aprofundado. É uma cultura também do desaparecimento. Todos os depoimentos falaram o que está acontecendo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que eu estou acontecendo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, as comunidades indígenas que têm essa transição urbana, como é que a coisa está absurda. Com certeza, não é dentro da exclusividade da universidade, mas está na luta independente, a luta autônoma, uma luta que tem que ter uma perspectiva classista, que é a perspectiva da luta dos trabalhadores e do povo. Então é isso que a gente quer reafirmar e mais uma vez eu reitero que nós, o Instituto Helena Greve, estamos juntos, ao lado de todos os companheiros e companheiras, ao lado dos irmãos e irmãs, contra essa situação de barbárie que prevalece nesse país há tanto tempo. Saudar a luta viva do povo brasileiro
representada aqui, a luta vitoriosa do povo brasileiro representada aqui, porque enquanto a gente luta, a gente tem vitórias. A vitória da vida, do sangue que brotou na semente. Muito retrato foi pintado aqui também. O retrato da miséria e da desgraça provocada pelo Estado fascista, genocida e sanguinário. Existe uma dívida impagável com os negros, com os índios. Lembrando a vocês que nós tivemos recentemente na região da Serra Cipó, onde foi imposto naquela comunidade, ninguém queria aquela mineração. Chegou, foi pela força. A minha origem é a origem da Serra Cipó. Então, minha família foram escravizadas ali e são várias comunidades, vários quilômetros de terra, são todos parentes meus. O que é que nós tivemos de importante para o povo, que sempre lutou? É uma história do povo brasileiro, história de luta. Então dizer que nós vamos ter medo de lutar, sempre lutamos, sempre foram massacrados. E quando na história de alguma conquista não foi através de lutas? Foi através da revolução, teve importância na humanidade. Então não podemos dizer que nós não vamos lutar, vamos ter medo de alguma coisa. Porque nós estamos sendo massacrados, sendo matados, maltratados. Isso é história de luta do povo trabalhador. Os mapuches integram tanto a Patagônia argentina, o lado chileno, quanto argentino. Mas é do lado chileno que eles têm uma luta, não digo mais constante, mas muito mais terrível, né? Porque atuam contra grandes empresas transnacionais muito mais fortes daquelas que estão instaladas do outro lado, do lado argentino, do lado do Chile, muito mais terrível a situação deles. Mas eu queria apenas dizer, eu não tenho mais, se não teria mais o que acrescentar, foi tudo dito aqui, apenas que as lutas, eu acredito, nenhuma foi de derrota. Foi dito aqui pelo nosso colega de lutas, cada um luta no seu espaço. O Patrus atua no Estado, a gente não atua no Estado, a gente combate o Estado de alguma maneira também, mas foi dito que as lutas foram perdidas, que agora essa temos que ganhar. Eu também concordo que temos que ganhar essa luta agora, mas nenhuma das lutas foi perdida, não acredito nisso. Tem uma professora que falou que o sangue, alguma professora que falou aqui, que é a que rega, a que dá a semente para tudo isso. Eu tenho alguns livros publicados também onde eu falo isso, Luta de Canudo, tenho trabalhado muito isso. E para nós, né, do MPR, é uma satisfação muito grande a gente poder participar dessas manifestações, desses atos juntos, levantar junto com essa população essas reivindicações e transformar numa luta nacional, da gente levar para todas as regiões. Então a gente vai trazer aqui de volta para Belo Horizonte também essas reivindicações do campo da educação, dos estudantes dessas áreas, né, e explodir essa luta também em todo o país, junto com essa juventude, né, com esses estudantes secundaristas que estão ocupando as escolas em todo o país, junto com os professores, os trabalhadores em educação, tem cada vez mais se levantado em lutas, em greves combativas, né, e apontado todos juntos, né, que o caminho é esse, é o caminho da luta independente, fora desse jogo eleitoreiro, sujo, podre, que cada dia vem se mostrando aí, né, é o jogo, né, da enganação, da ilusão do povo, e que nunca conseguiu nada, nunca conquistou nenhum direito para o povo, né, que nós temos que trilhar esse caminho da luta independente. O jovem que está ali, ele é meu parente e tem 1 ano e 2 meses. Meu tio foi assassinado aqui nessa cidade, estava fazendo 2 anos que a gente tinha perdido ele aqui, e nada foi feito. Eu saí da minha aldeia, no extremo sul da Bahia, dia 5, para vir a Belo Horizonte, atrás da documentação da morte do meu tio, porque ele deixou crianças na nossa aldeia. E ali na nossa aldeia chegou para a gente só o corpo do meu tio em um estado de decomposição. Para nós indígenas, como os nossos parentes sabem aqui, nós gostamos de fazer a despedida dos nossos parentes na nossa tradição. Cada um tem o tipo de fazer. E ali nós não podemos fazer o ritual ali para fazer o acompanhamento do sepultamento do meu tio. Nosso povo Pataxó, nessa eleição agora nós vamos fazer a diferença.
Porque para o índio votar, nosso valor é reconhecido. Mas quando nós precisamos da nossa terra demarcada, para nossos parentes, para nossas crianças, para nós tirar o sustento para o nosso alimento, nosso valor não é reconhecido para essa sociedade política. Então, os índios, nossos parentes, temos que acordar. Vamos dizer não ao voto corrupto, porque nós também, o nosso voto tem que ser respeitado. Que avance! Eu digo ao povo que avance! Eu digo ao povo que avance! Avançaremos! Povos indígenas, genocídio não! Território já! E demarcação! Povos indígenas, genocídio não! Território já! E demarcação!